E a gente que chegou a falar, né, no comecinho ali, quando a disputa ficou mais quente, ainda tinha a expectativa do Luzema, esses neologismos vieram à toda, enfim, mas o cenário político está colocado. Ô Felipe, eu quero a sua análise então, o seu comentário sobre o real poder de fogo dos governadores, né? Tanto reeleito poderoso como o Romeu Zema, né, com aquela votação absolutamente expressiva, o Castro também, mas essa batida em retirada do Rodrigo Garcia em São Paulo, que, como eu disse antes da gente ver o dia do candidato Bolsonaro, prometeu ali naquele discurso, né, apoio incondicional, tanto para Bolsonaro quanto para o candidato do Bolsonaro no estado de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas. Felipe. Pois é, Mona Lisa, é bom lembrar que o Bolsonaro está em 6 milhões e meio quase, né, um pouquinho menos ali de desvantagem em relação ao Lula em número de votos, e isso se forem mantidos todos os votos no Lula e no Jair Bolsonaro. Então, eles disputam outros milhões de votos. Se pegar Minas Gerais, por exemplo, o Romeu Zema foi reeleito em primeiro turno com 56% dos votos. E aí, quando você vê a disputa entre Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro teve 43 pontos. Então, ele está 13 pontos atrás do Zema, por exemplo, em Minas Gerais. Quando você vê ali esses 13 pontos, são os pontos que a campanha do Bolsonaro quer conquistar. Pelo menos 500.000 de votos ali, eles querem levar para eles. Os pontos dos eleitores que votaram no Zema, mas que não votaram no Jair Bolsonaro. E aí depende muito dessa mobilização do Zema para trazer esses votos para o Jair Bolsonaro. O Zema, assim como o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, ele tem muito diálogo com os prefeitos, tem o apoio, o Caio sabe todos esses números aí na cabeça, de muitas prefeituras, da maior parte, e nesse momento a máquina ajuda muito, quer dizer, você tem material de campanha, você tem ali a abordagem direta com o eleitor na ponta da linha, como o presidente Jair Bolsonaro gosta de falar, e em São Paulo, mesmo sem a presença do Rodrigo Garcia, que foi o terceiro colocado na disputa, a máquina tem mais peso do que ele. Essa que é a verdade. Então, a máquina não foi suficiente para trazer votos para o Rodrigo Garcia, a ponto de ele passar o Fernando Haddad, que acabou sendo segundo colocado, embora nas pesquisas ele disputasse ali com o Tarcísio. Mas você tem esse crescimento do bolsonarismo no interior, você tem essa memória do antipetismo, com a campanha do Lula ainda crescendo. O Tarcísio estava dizendo, Raquel Landim trouxe essa apuração, de que já há mais pontos desde o resultado do primeiro turno até esse momento, pelo menos na avaliação da campanha. É claro que eles trazem sempre dados mais otimistas, mas a campanha de Jair Bolsonaro está aí metida em São Paulo, querendo que esse antipetismo turbine essa candidatura e surpreenda mais uma vez. E aqui no Rio de Janeiro ele conta com Cláudio Castro também para virar voto da população de baixa renda, que foi atendida ali com uma série de benesses, já que o Caixa estava com dinheiro, e muita gente votou algumas pessoas pelo menos votaram no Castro e votaram no Lula. Ele quer trazer esse voto para o Bolsonaro, e aí tem peso dois, né? Você tira um do Lula e leva para o Jair.